divina já neste mundo que nós vamos estudar. Não é aquela perfeição absoluta no céu. Por quê? Porque o céu não tem como descrever. Quem já foi no céu e voltou para falar como é o céu? São Paulo foi e não quis contar, não é? A gente sabe que São Paulo foi até o terceiro céu e disse, olha, eu vi coisas inenarráveis. O que é isso, padre? Coisas que não tem como narrar. Eu ouvi coisas que não tem como descrever. Então, ninguém soube. Só São Paulo que foi no céu e não quis contar o que tinha lá, não é? Mas lá nós teremos a visão de Deus. Nós teremos o amor ilimitado, puro, ilimitado. Enquanto que na perfeição relativa, nós buscamos este amor ilimitado, não é? Na medida das nossas deficiências. Não é? O que é isso? Medida das nossas deficiências. Na medida das nossas possibilidades humanas. Buscamos ser puros, mansos, humildes, caridosos. Buscamos a perfeição divina, a purificação dos nossos sentidos, na medida em que a nossa possibilidade humana alcança. Nós não esgotamos a realidade divina, porque Deus é puro espírito e nós somos matéria. Então essa é uma perfeição relativa. É essa perfeição que nós vamos estudar, tá bom? Nesse estudo. Bom, na aula de hoje, que vai ser uma introdução, apenas um cardápio do que nós vamos ver nas outras sextas-feiras, não é? Nós vamos tratar da natureza da teologia ascética. O que é a teologia ascética? Quais as suas fontes? Da onde que a teologia ascética bebe? Quais são as suas fontes? Qual a sua... Que nome é esse esquisito? Teologia ascética. Teologia, tudo. É tratado. Estudo de Deus. Teologia ascética. Não é? Depois nós vamos ver o significado da palavra ascética. Tá bom? Mas comecemos pelos seus nomes diferentes que nós podemos dar para essa teologia ascética. Nós podemos chamar de ciência dos santos. Olha que nome bonito. Ciência dos santos. Por quê? Porque vem dos santos, da sua vida, de seus ensinamentos, dos seus milagres, da sua união com Deus. Nós podemos chamar também este estudo que nós vamos fazer de ciência espiritual. Por quê? Porque forma homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres abertos para o mundo da graça. Nós podemos chamar também esse estudo de arte da perfeição. Não é? Por quê? Porque é uma ciência prática. Quem pratica arte é uma pessoa prática. Ela sabe desenhar, ela sabe pintar, ela sabe escrever, ela sabe cantar. Tudo é arte. Agora, quando nós fazemos essa perfeição e nós praticamos essa perfeição, nós nos tornamos artistas também. Nós modelamos a nossa vida espiritual. Claro que quem é o grande modelador da vida espiritual é Cristo Jesus. Mas nós nos dispomos para que este modelar seja na graça de Deus. Mas é uma arte, não deixa de ser uma arte da perfeição. E um dos nomes mais frequentes é teologia ascética e mística. Bem, a palavra ascética ela é uma palavra de origem grega, não é? E significa exercício, esforço. A gente tem muito dessa palavra nas cartas de São Paulo, quando ele vai falar daqueles que correm no estádio. Lembra? Daquelas pessoas que são atletas, daqueles que fazem exercício. Então eles têm que sempre estar em forma, correndo, fazendo exercício. Então isso chama-se ascese, não é? E a ascese se faz todos os dias. O exercício que é feito todo dia, com repetição, com disciplina, com ordem. Então nós chamamos isso também na vida espiritual de ascética, não é? O exercício, o esforço que eu faço em modelar a minha vida espiritual. Então, durante os anos, na história da igreja, durante os séculos, o termo que prevaleceu para nós designarmos essa ciência foi de teologia mística, que equivale a algo misterioso, secreto, que tem a ver com o segredo, não é?
de perfeição. Então, a teologia ascética é a teologia do esforço espiritual e também de um segredo de perfeição. É a busca da perfeição, a busca pelo esforço de adequarmos a nossa vida divina à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa vida espiritual à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos chamar também esse estudo de ciência da perfeição cristã. Não é? Pelo próprio cristão. Uma adequação da nossa vida à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Bom, qual que é o lugar da ascese, da mística na teologia? Bem, ela está em toda a teologia. Nós sabemos que São Tomás de Aquino, que é um grande teólogo, não é? Ele escreveu vários livros, uma coleção destes livros, chama-se Suma Teológica. E nessa Suma Teológica, São Tomás fala muito da ascese e da mística. Não é? E tem uma parte muito especial onde ele fala isso, que é na segunda parte desta obra, da teologia, da Suma Teológica, não é? Onde ele vai tratar de Deus como nosso fim último. A necessidade de Deus, a necessidade de praticarmos as virtudes, a necessidade de nós termos de buscar o céu e a vida eterna, não é? O pecado, a vida sobrenatural, o mistério da iniquidade. Acende a luz aí. Ele trata tudo ali, não é? Então, tempos depois que São Tomás escreveu esta obra, Suma Teológica, não é? A teologia ela foi também se dividindo. Ela foi teologia dogmática, passou a ser teologia moral, teologia ascética, teologia mística, segundo os seus temas, não é? Segundo os temas, a teologia foi se dividindo em tratados, mas antes era algo único, não é? Feito em sumas, como a Suma Teológica. Então, a teologia ascética e mística, ela está em todo o estudo teológico, tá bom? Da vida da igreja, está em todo o estudo teológico. Bem, qual que é a diferença entre a ascética e a mística? Bem, a teologia ascética é a parte da ciência espiritual que tem como objeto próprio, algo próprio dela, a teoria e a prática da perfeição cristã, desde os seus princípios até o limiar da contemplação divina, desde o nascimento da vida espiritual, lá no batismo, até a contemplação divina. E a teologia mística é a parte da ciência espiritual que tem como objeto próprio a teoria e a prática da vida contemplativa, até o matrimônio espiritual. É da vida unitiva com Deus, não é? É da vida dos perfeitos. Quando eu já estou em união com Deus, já aqui nesta vida. A teologia ascética é própria dos principiantes, daqueles que estão purificando seus sentidos. E a teologia mística é própria daqueles que já passaram do estágio de purificação dos sentidos e estão no estágio de contemplação, de união com Deus muito forte. Bom, quais são as fontes da teologia ascética e mística? Sagrada Escritura, não é? Sagrada Escritura. Com o quê? Com os ensinamentos especulativos. Ali a gente sabe quem é Deus, que Deus fez o céu e a terra, que Deus criou o ser humano, que o ser humano se rebelou contra Deus, mas Deus resgatou o ser humano, enviou os profetas, fez com o povo de Israel uma aliança, não é? Nós temos os ensinamentos especulativos da Sagrada Escritura. Nós temos ensinamentos morais, os mandamentos, as normas, o culto a Deus, o louvor que nós devemos dar a Deus. Na Sagrada Escritura nós também temos coisas da teologia ascética e mística, por exemplo, orações. Nós temos ali várias orações. Os Salmos, por exemplo, são várias orações da Sagrada Escritura que eu utilizo no meu dia a dia, que a igreja utiliza, por exemplo, na liturgia das horas ou na oração do breviário. Nós temos os exemplos do Antigo e do Novo Testamento, o exemplo dos homens da antiga lei, Moisés, Abraão, Isaac,
Jacó, Noé, os profetas. Nós temos o exemplo do Novo Testamento, os evangelistas, Jesus nosso Senhor, que veio nos revelar Deus como Pai, que veio morrer por nós na cruz. Nós temos as cartas, as epístolas de São Paulo, as epístolas católicas, nós temos o Apocalipse. Tudo isso são exemplos do Antigo e do Novo Testamento. Então a Sagrada Escritura, toda ela, Antigo e Novo Testamento, é fonte deste estudo nosso. Nós vamos beber dali, da fonte. Nessa fonte nós temos a Sagrada Escritura, a Bíblia. Mas nós temos também como fonte a tradição, com T maiúsculo. Não é? Não é tradição, costumes. Não. Tradição é aquilo que nós recebemos de nossos pais. Tradição vem do latim tradere, que quer dizer receber, quase que de mão em mão, uma vela acesa, por exemplo. Então, tradere, eu recebo a tradição que me foi passada. E que este que passou, recebeu de outro. E este recebeu de outro. E esse recebeu de outro. Então, a tradição, ela completa a Sagrada Escritura. Nos transmite verdades que estão contidas nesta, a Sagrada Escritura, dando uma interpretação de uma maneira autêntica, própria. Ela vai ser manifestada pelo magistério solene e pelo magistério ordinário. Solene, quando o Papa ensina uma norma a ser seguida, não é na pessoa de Pedro, de forma solene, não é ex cátedra. Por exemplo, os dogmas. E nós temos também esse ensinamento que é dado pelo magistério ordinário, que é o ensinamento dos bispos em comunhão com o Papa, os ensinamentos dos padres da igreja, não é? Tudo em comunhão com o Papa, evidente, né? O magistério ordinário. Bom, qual que é a necessidade dessa teologia ou desse estudo para os leigos? Bom, primeiro é para estimular, alimentar o desejo da perfeição. Eu preciso disso para acender, como acendermos um fogão, não é? Para animar, para aquecer, não é? O desejo da perfeição. Tendo um conhecimento da natureza da vida cristã, das virtudes, tendo um conhecimento dos meios que nos permitem para aperfeiçoar essa vida que eu tenho espiritual. Não se deseja o que não conhece. A gente não pode desejar o que a gente não conhece. Eu desejo a Deus. Você conhece a Deus? Não tem como, né? Primeiro eu tenho que conhecer a Deus, depois eu desejo a Deus, depois eu amo a Deus. Primeiro eu conheço, amo e depois eu sirvo. É essa a lógica, né, da fé. Então, eu conheço, então ao passo que eu vou conhecendo, eu vou desejando. Então, a leitura dos livros espirituais, a leitura da vida dos santos, não é? Excita, aumenta o desejo sincero de pôr em prática o que se lê. A gente quer pôr em prática o exemplo da vida de um santo, um exemplo de um personagem bíblico, da fé de Noé, da fé de Jó, da perseverança de Elias. Nós queremos pôr em prática, não é, os ensinamentos da vida de Jesus. Tudo isso para aperfeiçoar a nossa vida espiritual. É um ideal que nós temos que sempre estar alimentando. Então, por isso que é necessário a gente estudar. Quantas almas, por exemplo, lendo a imitação de Cristo, lendo o combate espiritual, a introdução à vida devota, a prática do amor a Jesus Cristo, elas conseguem avançar na vida espiritual. Então, a gente precisa, não é, fazer esse movimento de leitura, meditação e prática. Então, esse estudo nos ajuda nas nossas direções espirituais, porque facilita, não é? Completa a direção. Tem gente que não sabe fazer direção espiritual, né? Conta tanto problema, tanta confusão, mas não vai no cerne da coisa. Então, estudar aqui as virtudes vai te ajudar. Olha, isso aqui é a minha paixão dominante. Esse aqui é o vício que eu tenho que combater. Essa aqui é a necessidade que eu tenho de falar realmente com o padre. Que tem coisa que não precisa falar com o padre, eu mesmo sei resolver. Não é? Então facilita a direção espiritual. Nós vamos ao cerne da coisa. Se eu tenho um conhecimento melhor da vida divina. Então, e a leitura de um tratado espiritual pode até suprimir, em certa medida, a direção que se pode receber
de um diretor espiritual. Às vezes a gente não tem condições de ter um diretor espiritual, mas a leitura de um livro devoto e a prática deste livro devoto, ou a leitura da Sagrada Escritura, a prática de algum mandamento da lei de Deus, a prática de alguma virtude que Jesus nos manda, por exemplo, a mansidão, a humildade ou a caridade, essas práticas vão levando a gente a suprimir a necessidade de direção espiritual. Porque a direção espiritual, gente, é apenas algo para nos ajudar no aperfeiçoamento da vida espiritual. Não é para a gente ficar dependente do padre. Tem gente que é assim, ele é meu diretor espiritual, ele é meu pai. Só ele me entende. Já começou errado. A direção espiritual não é para o padre ser pai de ninguém. Não é para o padre ser apoio e tripé de ninguém. É para o padre dar uma orientação e, de acordo com essa orientação, dar uma luz para que esse aperfeiçoamento espiritual seja realizado com eficácia. Quando o padre, então, toma para si aquela alma como um tripé, aí não dá certo. Né? Às vezes o padre vai embora, às vezes o padre vai para outro lugar, às vezes acontece do padre ficar doente. E aí, eu vou morrer? Não posso, né? A vida espiritual depende de mim. Depende das minhas atividades. Então, meus amigos, você que está em casa, nós que estamos aqui, não é? Nós demos a introdução. Sexta-feira que vem, nós vamos falar, não é, dos princípios, das origens. A gente sempre começa do princípio, não é? As origens da vida espiritual. Então nós vamos ver o que é a vida natural do homem, o que é essa vida natural que a gente fala, não é? A sua elevação ao estado sobrenatural, o homem é elevado ao estado sobrenatural, a queda do ser humano e a sua restauração, não é? Pela graça divina. Então nós vamos estudar a natureza humana, sua queda, o seu erguimento pela graça divina. Tá bem? Então sexta-feira que vem eu espero todos aqui novamente. Então demos uma introdução muito boa, muito completa, não é? Eu vou colocar este escrito aqui que eu fiz para você disponível em casa se quiser ler, não é? Só vou pedir para o João fazer a correção, e para os que estão em casa também quiserem guardar numa pastinha, né? O que eu preparei, a gente pode guardar também. Eu quero só dar, antes de nós terminarmos e o padre dar a bênção, não é? Dar uns avisos. Bem, para ajudar a manter o nosso apostolado aqui, nós estamos fazendo uma rifa beneficente. Nós que estamos aqui, as pessoas que moram aqui perto, não é, do nosso apostolado, pode contribuir. Você que está em casa também pode. O que nós vamos fazer? Rifa de quê? Dessa imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é original de Portugal, de Fátima. Nós vamos fazer a rifa dessa imagem aqui. Nós vamos fazer a rifa também de um tratado, um livro, chamado Catecismo da Igreja Católica. Aquele grandão. Catecismo da Igreja Católica. Um livro ótimo, essencial para todo católico. Nós também vamos sortear como terceiro prêmio, segundo prêmio o Catecismo, terceiro prêmio, o tratado de compêndio de teologia cética e mística. Esse aqui é antigo, já é velhinho, mas nós vamos, no sorteio, não é, sortear um novo. Né? É o livro que eu estou fazendo esse curso aqui. Quem ganhar, já ganha o livro, pode continuar a fazer as catequeses conosco, com o livro. Então você ajude aqui as nossas atividades. A nossa rifa, ela custa apenas R$10, não é? Aí se você quiser participar, daqui a pouco o João vai colocar lá no Instagram e no Facebook, não é, o número do celular. E aí você vai poder entrar em contato pelo WhatsApp, e aí você vai poder comprar o seu número via Pix. Quem está aqui pode comprar aqui, né? Levar as folhas para vender para os seus familiares e para os seus amigos. Ajude a colaborar com essa obra. Nos ajude, tá bom? Isso é muito importante, de manter a Santa Missa tradicional aqui em São Lourenço, com a graça de Deus. Então vamos, antes de nós terminarmos, darmos a bênção da noite, né, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima.
O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de São José nosso bom Pai, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Meus amigos, meus irmãos, obrigado por essa companhia. Deus lhes pague desde já. Colabore com a nossa rifa. Boa noite, salve Maria. Salve Maria.